Boa noite. Papa Bento XVI faz uma forte declaração na missa da Quaresma, em sua primeira aparição aos fiéis, após anunciar a renúncia. O Papa condenou a hipocrisia religiosa e lamentou a busca por aplauso e aprovação. Nesta edição do Jornal da Cultura, vamos discutir sobre esse momento delicado da Igreja Católica. A escolha do novo Papa começa dia 15 de março. Veja também outros assuntos importantes de hoje. Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, apontado como um dos possíveis sucessores de Bento XVI, diz que não existe disputa política no Vaticano. Cresce a quantidade de habilitações apreendidas com a lei seca mais rigorosa e número de mortes no trânsito diminui. O Brasil quer explorar reservas de gás de xisto, mas uma alternativa energética não renovável. Nações Unidas calculam em 70 mil os mortos na guerra civil da Síria. Unidos de Vila Isabel vence o Carnaval do Rio de Janeiro. Na bancada temos hoje Ricardo Senes, coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, e o advogado Eduardo Muylaer, ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Papa Bento XVI fala sobre hipocrisia religiosa e tentações de instrumentalizar Deus nos primeiros sermões depois de anunciar a renúncia. Muitos veem nas mensagens um recado aos seus adversários políticos no Vaticano. Na primeira aparição pública desde que anunciou a renúncia, o Papa Bento XVI foi recebido por 3.500 fiéis para a audiência semanal de catequese no Salão Paulo VI, no Vaticano. Ao começar a falar, o Papa foi interrompido pelos aplausos do público. Cari fratelli e sorelle, come sapete, ho deciso Bento XVI voltou a justificar o pedido de renúncia. Disse que tomou a decisão em plena liberdade, pelo bem da Igreja, e refletiu sobre as tentações de instrumentalizar Deus para os próprios interesses. Agradeceu a todos pelo amor e pelas orações e pediu que os fiéis continuem rezando pelo Papa e pela Igreja. Continuate a pregare per me, pela Chiesa, per il futuro Papa. Il Signore ci guiderà. Mais tarde, nitidamente debilitado, celebrou a missa de cinzas na Basílica de São Pedro. Durante o sermão, o Papa fez uma referência ao apóstolo Paulo, lembrando que ele denuncia a hipocrisia religiosa, as atitudes que buscam aplauso e aprovação. Pediu que os cristãos não sirvam a si mesmos, mas ao Senhor, e iniciem a Quaresma confiantes e alegres. Embora a Igreja e seus fiéis respeitem a decisão do Papa Bento XVI, muitos se perguntam o que estaria por trás dessa renúncia. Para os especialistas, além de uma demonstração de desapego ao poder, a resposta pode estar na vontade de dar um basta numa guerra interna na Igreja Católica. Ele sempre se caracterizou por ser uma pessoa que queria levantar o debate teológico e filosófico dentro da Igreja. Ele não tem um perfil politiqueiro, no sentido de saber arregimentar hierarquias, e sim um sujeito que acreditava no pensamento, no diálogo reto. E ele esbarrou com isso. O jornalista José Maria Mairinque cobre assuntos relacionados à religião há 51 anos e reconhece que Bento XVI enfrentou muitos desafios, como, por exemplo, a questão da pedofilia na Igreja. O Papa defendeu punições mais rigorosas. Que fosse apurado, que é um crime e que, além da punição da Igreja, a punição de, por exemplo, afastamento das funções de sacerdote ou de bispo, e que fosse também a pessoa entregue à sociedade civil. Isso aí causou resistência, oposição. Ele não fez isso tranquilamente. Para o filósofo Mário Sérgio Cortella, a atitude de Bento XVI é revolucionária e estratégica. O número de adversários que Bento XVI tem de enfrentar hoje, internamente e externamente, pensando nas grandes questões da humanidade, ele entendeu, e acho compreensível,
que ele não teria forças para enfrentar da maneira que precisa ser enfrentado e poderia ter as ideias que defende enfraquecidas se ele não tiver força para fazê-lo. Portanto, é um ato de inteligência estratégica, ser capaz de renunciar, estar vivo na organização da sucessão dele. Sim, é um ato honroso, enquanto admissão da dificuldade de gestão, nisso é louvável, mas é um ato de inteligência política. Os sinais da Igreja Católica nem sempre são explícitos da maneira pela qual nós gostaríamos, né? Mas, como disse a reportagem, fica cada vez mais clara essa divisão política dentro da Igreja, na sua opinião? Nunca fica essas informações, como uma organização que é fechada pelo seu modo de seleção, pelo seu modo de eleição e etc., é difícil ter as informações. Agora, certamente tem um jogo pesado ocorrendo aí, é um pouco que a gente está vendo nas análises que saíram. Agora, um ponto que eu acho que é interessante nessa questão é exatamente tentar entender a opção do Papa em antecipar a sua saída, não ficar igual o Papa anterior, até o final, né, das suas condições, da sua existência, no caso, na morte, né? Mas porque isso, de fato, ele altera fundamentalmente o jogo. O anúncio de uma renúncia, que é absolutamente inusitado, é uma cartada política num cenário onde isso não é rotineiro, isso é, ao contrário, é raro, pode ter significado, aliás, como foi comentado agora anteriormente, uma forma do Papa tentar, de alguma maneira, influenciar a sua sucessão em uma nova liderança, a montagem de uma nova liderança, do qual ele, como Papa, já estava se vendo um pouco capaz. Então, me parece que tem, sim, é difícil ver os sinais, como você está dizendo, agora, ao mesmo tempo, essa divisão, esse jogo político, acho que nas falas dele está bastante explícito. Muller, o Jornal Estado de São Paulo trouxe hoje uma reportagem explicitando um pouco essas divisões e enumera, entre elas, o cardeal Bertone, que era braço direito do Papa, que teria contrariado algumas das determinações do Sumo Pontífice. Esse mesmo cardeal fez hoje um pronunciamento lá na Basílica de São Pedro, emocionado diante disso tudo, e Bento XVI apenas assistiu a tudo calado, etc. e tal. Como é que você vê essa divisão aí dentro da Igreja? Bom, o que se vê é que é um enorme jogo de poder e é um enorme jogo de interesses, né? Aliás, esse gesto do Papa, que por si já suscita a maior admiração, ele teve já esse dom, que ele colocou a governança do Vaticano em todas as manchetes, em todas as discussões. Eu, aliás, ia até brincar aqui que houve aqui uma concorrência desleal, porque vocês já pediram a opinião de dois dos mais brilhantes comentaristas, o Pondé e o Cortella, que são especialistas em história da religião, em assuntos filosóficos, mas eu acho que há várias fatias aí do problema. Uma das fatias é o seguinte: quais são os problemas que a Igreja não vai conseguir enfrentar? Segundo, o que está havendo na questão das finanças do Vaticano? Porque a gente sabe que há um clima de escândalo na gestão das finanças. Esse cardeal Bertone, inclusive, nomeou o responsável pelo escândalo das finanças num importante cargo nos Estados Unidos. Denúncio nos Estados Unidos. E você tem também questões de fé e questões de política internacional. A relação com o Islã, o respeito às outras religiões, a tentativa de influir mais num mundo altamente conturbado por guerras. Então, eu acho que é um quadro, só pelo gesto da renúncia, o Papa entrou para a história, que ele deu um exemplo que pode servir para alguns políticos brasileiros, mas um exemplo, por um lado, de abnegação e de mostrar se a gente não tem a força física, não está conseguindo levar o barco, tem que passar adiante e procurar um rumo melhor. No Brasil, a Igreja Católica lançou hoje a campanha da Fraternidade, realizada todos os anos no período da Quaresma. O tema desta campanha é Fraternidade e Juventude. No lançamento em São Paulo, o cardeal arcebispo Dom Odilo Scherer falou sobre a renúncia do Papa Bento XVI e negou essa possibilidade que a gente está discutindo aqui, que exista algum tipo de disputa política no Vaticano. Eu estou entre os cardeais, me reúno com muitos deles frequentemente. Eu não vejo essa disputa de poder. De toda maneira, o Papa, com seu gesto, mais uma vez indica o que deve ser realmente a orientação de todos no serviço à Igreja. Não é disputa de poder, é serviço, doação dia e noite
inteiramente a Jesus Cristo e à Igreja, ao povo de Deus. Segundo o Vaticano, a reunião de cardeais para escolher o substituto de Bento XVI, chamada de conclave, vai começar de 15 a 20 dias depois que o Papa deixar o cargo, no dia 28 de fevereiro. Dom Odilo vai participar pela primeira vez do conclave. O arcebispo de São Paulo é apontado como candidato à sucessão, mas está longe de fazer campanha. Eu acho que seria muita pretensão um cardeal dizer: eu estou preparado. Muita pretensão. Ao longo da vida, nós vamos dando conta do recado que nos é confiado e vamos nos preparando para aquilo que agora devemos fazer. Mas, evidentemente, essa questão de estar preparado vai ser muito mais o julgamento dos outros do que do próprio. Não vai ter nenhum cardeal que vai dizer: eu sou candidato. Não vai. Eu peguei uns números para a gente discutir. 16% da população mundial é católica, 40% na América Latina e 16% na África. No entanto, a igreja tem perdido, ainda que a gente pode ficar discutindo se perdeu ou se não perdeu fiel, perde numa ponta, ganha em outra, mas me parece que a Igreja Católica tem tido a sua importância no cenário político internacional bastante diminuída. Quando a gente pega, por exemplo, o João Paulo II, que teve uma atuação bastante decisiva politicamente na época da Guerra Fria, isso não aconteceu com Bento XVI. O desafio maior da Igreja, na opinião de vocês, é colocar a Igreja de novo no centro dessa questão ou não? Olha, a igreja passou por um processo vamos dizer, de uma certa politização num período, ganhou algumas feições muito claras quando tiveram, por exemplo, a teologia da libertação e etc., algum movimento que associou diretamente a toda essa doutrina católica com algum tipo de comportamento social mais específico, né? E depois teve um movimento de recuo forte com relação a isso. E o que você mencionou, do Papa João Paulo VI, né? Segundo, foi um movimento que caracterizou, vamos dizer, o refluxo desse período anterior. Após esse, e é meio simultâneo a um outro fenômeno, que do ponto de vista da penetração da Igreja Católica tradicional nas populações, mesmo naquelas onde ela já era muito arraigada, você teve um recuo importante por vários lados. Você teve uma perda importante, vamos dizer, de países católicos que começaram a ter um movimento crescente de pessoas deixando de ser praticantes católicos, né? Seja por ascensão social, cultural, qualquer coisa do gênero. Teve um outro movimento que foi um crescimento de outras igrejas nesses países emergentes, incluindo a América Latina, combinado com esse refluxo, vamos dizer, mais conservador, mais teoricamente apolítico da igreja. Isso, a somatória desses movimentos, certamente, eu acho que faz com que hoje a Igreja Católica seja menos importante do ponto de vista de capacidade de influenciar o jogo político-social do que era anteriormente. Agora, não quer dizer que ela esteja fora do baralho. Para colocá-la de volta no baralho, Manlaer, você acha que é preciso renovar essa igreja? Haverá espaço para essa renovação ou uma coisa independe da outra? Eu acho que há três grandes questões que a igreja não consegue enfrentar e não vai conseguir mudar qualquer que seja o Papa. A questão dos anticoncepcionais, quer dizer, não admite o controle de natalidade do uso de anticoncepcional. Segundo, a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. E terceiro, a questão da cura pela célula-tronco. São três assuntos tabu para a igreja e que hoje estão em grave dissintonia com o conjunto da sociedade. Por outro lado, o que você vai ter nesse momento é aquele, digamos assim, um espetáculo que é lindo, que é o conclave, que é a eleição do Papa. O mundo inteiro vai parar para assistir. A cenografia é linda, não tem poucas coisas mais bonitas que o Vaticano, e a coreografia é muito elegante, com a fumaça preta, a fumaça branca. Mesmo quem não é religioso fica completamente fascinado. E mais, dizem que o conclave vai começar em 15 de março, mas que o conchavo já vem há 2 anos. Sentindo a possibilidade da renúncia, inúmeros cardeais já estão sondando e se articulando, e parece que eles fazem de um modo muito interessante. Nunca falam em nomes, eles falam quais são as virtudes que deve ter um novo Papa, só que a gente já sabe que aquela virtude é a quem pertence. Dom Cláudio contou isso aqui para a gente no Jornal da Cultura, quando teve a notícia da renúncia do Papa. A repórter Maiana Leocádio está na paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, na região norte
cidade de São Paulo. Ela conta como os fiéis receberam as primeiras palavras do Papa Bento XVI desde o anúncio da renúncia. Uma boa noite, Maiana. Boa noite, Ricardo. Muitos fiéis foram às missas nesta quarta-feira de cinzas, primeiro dia da quaresma, um período de oração, penitência e caridade para os católicos. Nós estamos na zona norte, de São Paulo, na paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, onde acabou de ser celebrada uma missa. E, claro, um dos assuntos abordados foi a renúncia do Papa Bento XVI. Ao meu lado está o Daniel, que faz parte de um grupo que leva a religião católica para outros jovens aqui na cidade de São Paulo. Daniel, essa renúncia do Papa Bento, você acha que a Igreja Católica pode rever alguns conceitos depois disso? Bom, nós cremos numa juventude de uma forma geral, nós cremos no que a Igreja coloca para nós. Nós cremos numa vida de busca de santidade, né? Jovens como eu que cansados de buscar aí uma vida comum, onde nós passamos por prostituição, drogas, cocaína, crack, onde nós passamos por tudo isso, cremos no amor principal de Deus e numa igreja que é regida pelo Espírito Santo de Deus, né? Então eu creio que a igreja deve manter desta forma, porque eu sou testemunha viva de uma vida, uma juventude que é boa se viver a castidade, uma juventude onde se vive Deus, onde nós não precisamos viver o comum que a juventude nos prega, o que a forma aí atrás nos pega no mundo, mas sim a normalidade do que Deus nos fez. E desta forma eu creio, né, que a renúncia do Papa foi com certeza muito bem feita, muito bem orada, muito bem pensada. Aliás, do que a palavra que nos diz, da própria palavra de Deus, as portas do inferno nunca prevalecerão contra isso, nossa igreja, né? Ficou surpreso com a renúncia dele? Surpreso sim, né? Porém, não nos sentimos órfãos. No primeiro momento isso nos baqueia, porque humanamente é quem nos guia. Mas quando eu vejo uma juventude todos os dias que busca Jesus sacramentado na Santa Missa, onde o sacerdote consagra Jesus no corpo real e vivo do sangue do Senhor Jesus, não tem como nos sentirmos órfãos com a própria presença do Senhor, que é quem guia essa igreja há 2012 anos. Obrigada, Daniel. Boa noite. Também ao meu lado está o pároco da igreja, o padre Humberto. Padre, o Papa Bento XVI, ele falou no sermão sobre a hipocrisia religiosa. Isso é um assunto delicado entre os fiéis da religião católica? Sim, e não só entre os fiéis católicos, mas toda a sociedade. O Papa abordou hoje, como você mesmo mencionou no começo, esse tempo favorável à solidariedade, à penitência. Então, esse tema, a questão da hipocrisia, é uma realidade de todos os seres humanos que devemos lutar contra isso. O que os fiéis mais perguntam sobre essa saída? Não, como o Daniel disse, surpreso nós todos ficamos. Porém, temos, em primeiro lugar, uma gratidão muito grande para com o Bento XVI, pelo bem que nesses 8 anos ele nos fez. Então, a nossa atitude agora é de agradecimento, de oração por ele, por saber da grande sabedoria que teve, grande sabedoria em saber o momento de entrar e o momento de sair, e permitir que outros, com novas ideias, talvez, com jovialidade, apresente para nós o Cristo Mestre e Senhor. Padre Humberto, muito obrigada pela sua participação. Boa noite. Ricardo. Obrigado, Maiana. Membro da juventude hitlerista durante a Segunda Guerra, quando isso era obrigatório na Alemanha nazista, o Papa Bento XVI aproximou a Igreja Católica dos judeus. Ele condenou não só o Holocausto, mas também os que negam que ele tenha ocorrido. Ele procurou ainda a aproximação dos católicos com os muçulmanos no Oriente Médio. Bento XVI visitou o Líbano no ano passado. A viagem aconteceu em um momento tenso, marcado pelo agravamento do conflito da Síria e pelos protestos contra o filme que satiriza o profeta Maomé. O Papa pediu que muçulmanos e cristãos se unissem para acabar com a violência no Oriente Médio. O Conselho Superior de Assuntos Islâmicos do Brasil considera que a visita de Bento XVI ajudou o diálogo na região. O Papa deixou uma mensagem marcante, uma visita que incentivou o diálogo entre os políticos libaneses, entre os libaneses e entre os dirigentes do Oriente Médio. Bento XVI também tentou aproximar os cristãos dos judeus. A primeira vez foi em 2006,
durante uma visita ao antigo campo de concentração nazista em Auschwitz, na Polônia. Nesse local, calcula-se que foram mortos cerca de 1,5 milhão de pessoas, na grande maioria, judeus. Uma parte era selecionada para trabalho escravo ou servir de cobaias em experiências médicas. Ao visitar Auschwitz, o Papa alemão disse que fazia uma súplica a Deus por perdão e reconciliação e um pedido para que isso não se repetisse nunca mais. O presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo destaca a aproximação das religiões católica e judaica, promovida por Bento XVI. Foi um dos papas que mais recebeu delegações de comunidades judaicas ao redor do mundo, seja no Vaticano, seja em suas visitas a países. Em outro gesto de aproximação, Bento XVI visitou Israel em 2009. No Museu do Holocausto, em Jerusalém, ele afirmou que o sofrimento das vítimas do nazismo não pode ser negado nem esquecido. Para os judeus, é importante que o novo Papa, que vai suceder Bento XVI, mantenha o mesmo caminho. Eu acho que o novo Papa vai dar prosseguimento a esse trabalho, é um trabalho muito bom que é realizado. Eu acho que todos aqueles que lutam pela cultura de paz, todos aqueles que lutam pela não discriminação, pelo não racismo, nós temos que estar na mesma trincheira. Essa é a mesma opinião dos muçulmanos. O diálogo interreligioso, principalmente entre a Igreja Católica e os muçulmanos, vai manter, vai continuar, porque é o caminho certo para a paz. Nós acreditamos que este Papa novo que vem também vai seguir os passos dos outros papas que foram antes dele. O que me chamou mais atenção nessa reportagem é a influência que as religiões de todo mundo, né, têm em relação aos estados, que é uma coisa que deveria, pelo menos na democracia moderna, foi colocado que deveria haver uma separação, né, entre igreja e estado. A própria Igreja Católica reconhece isso. Ainda está vivo essa relação simbiótica assim, que a gente tem entre o poder religioso e o poder de exercer o governo de um país, por exemplo? Eu acho que varia muito de país para país, varia ao longo da história, mas a influência dessas lideranças religiosas acho que continua importante por outros canais, não necessariamente diretamente no Estado, né? Você tinha igreja, por exemplo, no Ocidente, diretamente vinculada ao rei, né? E esse tipo de vinculação, ela perde um pouco. Agora, eles continuam influentes, por exemplo, quando uma comunidade daquela religião se organiza, lança candidatos, tem uma bancada no parlamento, ou quando influencia essas grandes questões que o Moletti mencionou, no debate público, que depois vai refletir em leis, etc., se posicionando muito claramente. Então, acho que mudou a forma da influência. Aquela influência diretamente em Estado ainda ocorre em alguns países, que nós conhecemos algumas... Do Islã, por exemplo. Alguns países islâmicos são muito fortemente vinculados. O que está mais em voga agora é o Irã, mas não necessariamente o Irã, outros países têm essa vinculação. Agora, não obstante, mesmo os países, vamos dizer, que se secularizaram, né, do ponto de vista de separação do poder né, dos homens, do poder da igreja, ainda a influência continua, mas de outras maneiras. Agora, mulher, tem muita gente aqui falando no Twitter a respeito desse assunto, né? O assunto está bombando aqui. Um dos temas mais recorrentes aqui é em relação a esse processo de renovação, né? O fiel, na sua opinião, ele consegue separar as duas coisas? Porque muitas vezes o católico ele renova a sua fé no sentido de esperança, etc. e tal, mas nem sempre ele concorda com todos os caminhos que a igreja está tomando nessas decisões que são mais políticas mesmo do que são espirituais, digamos assim. Eu diria que esse é um problema central, porque eu acho que uma parte grande da comunidade católica hoje prefere não seguir essa orientação oficial, e mesmo com suas orações e com as suas crenças, encontra os seus próprios caminhos. Então, mas, por outro lado, acho que é importante destacar na participação política, aqui no Brasil, por exemplo, a igreja tem tido um papel super importante no diálogo com o Estado como defensora, por exemplo, de direitos humanos, de fraternidade, na questão da ficha limpa, da instauração de uma democracia mais real. Então, acho que são alguns pontos que têm sido muito influenciados pela igreja e pelos grupos católicos, e esse crédito nós temos que dar para a igreja. Daqui a pouco, o governo de São Paulo amplia atendimento a dependentes químicos. E veja também, com lei seca mais rigorosa, diminui o número de mortos em acidentes no Carnaval.